Mônica Alves, você trouxe uma informação bem bacana recentemente de 4 jogadores do Flamengo que estão na mira do futebol europeu. Passa aí pra galera e também já complementa. Tem mais alguém do Flamengo na mira da Europa ou de algum outro local? Então, a informação, Léo, que eu tive até falar, ó, o Flamengo tem dinheiro, mas vai precisar, né, dar aquela, vamos dizer assim, rebolada para manter os jogadores, todos eles campeões, jogando muito. E me passaram que Léo Pereira está na mira do Olympiacos, o Léo Ortiz, ele interessa ao RB Leipzig, o Samuel Lino, ele aparece como opção do Benfica, e o Carrascal está sendo observado por simplesmente três clubes, que é o Olympique de Marseille, Juventus e o Newcastle. Assim, muitos torcedores podem falar que o Flamengo hoje em dia, né, não tem mais que se preocupar com determinados clubes, por mais que eles sejam europeus. Mas o fato é que também o Flamengo precisa contar com o desejo do jogador em permanecer. Se o clube lá de fora vier, fizer a proposta, for de acordo com o que o Flamengo quer, ou enfim, paga a multa rescisória, e o jogador queira deixar o Flamengo, não tem como segurar, né, Léo? Mas assim, Sim, foi o que a gente viu com o Gerson, por exemplo. Exatamente, exatamente. E o Mas Wesley. assim, não tem nenhuma movimentação assim, de desejo de nenhum desses jogadores que eu citei de deixar o Flamengo, mas claro, como a gente trouxe, o mercado oficialmente ainda não abriu. Então, por enquanto, são só sondagens, são só ligações e conversas nos bastidores. Nenhuma proposta oficial na mesa do Boto. Nenhuma proposta oficial, somente sondagens para saber a situação do jogador, quanto o Flamengo está pretendendo receber caso queira vender e tudo mais, até porque oficialmente a janela ainda não abriu. E aí, aqui vale a gente ressaltar um ponto importantíssimo quando a gente fala de mercado da bola do Flamengo e de sondagens de clubes estrangeiros sobre os jogadores do Mengão. O ponto é o seguinte: a partir do momento que um clube de fora sonda os jogadores do Flamengo, a missão do Flamengo, / José Boto, né, que é o diretor de futebol, a missão do Boto é fazer com que o Flamengo seja beneficiado em qualquer negociação. Como aconteceu com o Gerson e com o Wesley. Era fato que o Gerson queria ir para a Rússia e que o Wesley queria ir para a Itália, para Roma. Isso era o ponto em comum entre o clube interessado, no caso Roma e Zenit, e o atleta. Aí o que acontece? O Flamengo ele tem que se resguardar para fazer com que essa negociação seja benéfica para o clube. Então, o que o Flamengo fez? Uma belíssima estratégia do Boto foi renovar o contrato do Gerson, abaixar a multa e fazer com que o Zenit pagasse o valor à vista. No caso da Roma, o Flamengo conseguiu negociar com a Roma fez o pagamento da contratação do Wesley, só que é uma situação um pouco diferente. O Wesley já é um jogador jovem, já é um jogador que tinha muito assédio da Europa, então era uma saída iminente. O próprio jogador queria sair. E aí o Boto conseguiu garantir que o Flamengo recebesse uma grana legal pela venda do Wesley. Ou seja, o diretor de futebol do Flamengo, ele já se mostrou, pelo menos nesse primeiro semestre, na primeira janela ali, na janela do meio do ano, o Boto ele já se mostrou um diretor que sabe esticar o máximo da corda a favor do seu clube, a favor do Flamengo nesse 2025. Isso é importante, isso é bacana. Isso já aconteceu no meio do ano e vai acontecer agora no final do ano. Tem jogadores no Flamengo que estão de portas abertas para ouvir propostas de outros clubes. A gente está falando aqui do Michael, que tem contrato com o Flamengo até o final de 2028, mas dificilmente ele vai seguir no Flamengo até esse período. O Michel é um atleta que vem recebendo sondagem de outros clubes e que no meio do ano ele até já demonstrou para o Flamengo que queria trocar de equipe, queria se transferir. O Everton Cebolinha também é outro jogador que, pintando uma boa proposta, não digo nem financeiramente, mas com plano esportivo para ele, o Flamengo vai abrir negociação. Isso também se encaixa no plano do Flamengo de buscar a contratação de um novo ponta esquerda. Lembra do Michael Johnston, que o Flamengo tentou contratar no meio do ano? A contratação do Mike Johnston não significava que, contratando o Mike Johnston, o Flamengo abriria a mão do Samuel Lino. Não. O Flamengo buscava 2 pontas esquerdas. 2. Contratou o Samuel e não contratou o Mike Johnston. O que para essa janela de 2026, essa janela de começo de ano de 2026,
o Flamengo vai voltar a buscar a contratação de um ponta esquerda. Então, assim, são movimentações no mercado do Flamengo que a gente precisa ficar ligado. Já tem algum É um nome, xadrez, Mônica? né? É um É um xadrez xadrez. que por exemplo, as duas posições, né, que mais carecem de reposição são o gol e a zaga. São as duas prioridades do Flamengo e que a gente vê nomes como Gabriel Brazão, que já foi interesse do Flamengo em outro momento, na janela anterior, mas o Flamengo não conseguiu contratar o Gabriel Brazão. Com a saída do Matheus Cunha, o Flamengo precisa contratar um goleiro, né, para ser o reserva imediato do Rossi. E um zagueiro, o Flamengo precisa. O Flamengo viajou para o Mundial com o quê? 3 zagueiros. Só que o Danilo, Léo Ortiz e o Léo Pereira. Então, precisa contratar um zagueiro e tem aí o Vitão, né? Tem proposta na mesa pelo Vitão, Mônica? Só, por enquanto, ventilados. Tanto o Gabriel Brazão quanto o Vitão. Nenhuma jogada, nenhuma proposta na mesa, não. E, claro, a gente sabe que o José Boto ele está trabalhando nos bastidores. Esses dois nomes que eu citei, são só os dois que a gente conseguiu, né, ter uma informação. Mas, com certeza, tem mais opções e a gente está aí em busca para trazer para o torcedor. Claro. Então, por enquanto, Flamengo não enviou nenhuma proposta oficial pelo Vitão e pelo Gabriel Brazão. Vitão, zagueiro do Inter, e Gabriel Brazão, goleiro do Santos? Não, só sondagens mesmo. E é como você trouxe, né? Algumas saídas, possíveis saídas, como Juninho, Michael, Everton Cebolinha. A gente tem o Alan também, que está sem espaço no Flamengo e pode deixar o clube, e o próprio Vinha, né? Que a gente está tentando buscar entender qual a situação real do lateral esquerdo, que sempre que a gente apura, a resposta ele está fora das relações, das listas de relacionados porque opção do Felipe Luiz. O Felipe Luiz prefere o Alexandro e o Ayrton Lucas e acaba que o Vinha perdeu o espaço. E ali nos bastidores também a gente sonda que o jogador não está no seu melhor físico, então está tentando recuperar o físico. Perguntei se tem alguma proposta ou alguma sondagem pelo Vinha e por enquanto não. Por enquanto, o Vinha não está jogando, mas também não tem nenhum tipo de movimento para ele deixar o Flamengo.